O senhor tem uma doença. Ai, doutor. É aguda? Não. É crônica. Olá a todos, eu sou Felipe Chamy, este é o canal Pirlim Psiquice e essa piada da abertura não é minha, é de Fernando Sabino. Abre aspas. Ao longo de minha vida literária, escrevi e continuo escrevendo contos, crônicas e histórias curtas. Perfilei aquela original definição de Mário de Andrade, segundo a qual conto é tudo que o autor chama de conto. Assim também, tudo é genericamente chamado de crônica. Como se diz das doenças, não sendo aguda, é crônica. Bom, crônica é mesmo uma definição genérica. A crônica ao longo dos séculos se pautou sobretudo por ser um gênero de registro. Crônica de uma cidade, crônica de uma determinada monarquia, crônica de um país, crônicas do gelo e do fogo, né? Eu não sei bem se tem muito a ver com isso, mas porque eu não acompanho a série nem os livros, mas imagino que sim, porque tem a ver com monarquia, com tomada de poder. Então a crônica sempre foi para registrar e sobretudo acontecimentos importantes, acontecimentos dignos de nota, a vida de uma cidade, a tomada de alguma região. A crônica literária ela veio para mudar isso consideravelmente. Vamos pensar mesmo na crônica literária como a gente entende ela praticada no Brasil no século XX. O século XX é o paradigma das crônicas literárias, mas a gente pode recuar um pouco e no final do século XIX, começo do XX, com Machado de Assis, João do Rio, mas diria que a partir do modernismo é que se firmou a ideia que a gente tem do que é uma crônica literária. E os expoentes da crônica literária brasileira, aliás, a crônica literária brasileira é um tipo de texto que eu não encontro paralelo em nenhuma produção de outro país. Desconheço. Se vocês conhecem alguma forma literária parecida, por favor, comentem aqui embaixo. Mas é um jeito muito nosso de se expressar. E também é registro, como as crônicas se notabilizaram, mas é um registro um pouco diferente. Estilisticamente é um texto mais leve, mais solto, mais divertido, mais engraçado. Tem bastante humor normalmente, mas nem sempre. Porque também tem uma mistura de melancolia, de registro, de memória, de expressão, como todos os gêneros híbridos. Mas a crônica literária ela é muito brasileira do século XX, ela é muito gostosa de ler. Se vocês se lembram daquela coleção Para Gostar de Ler, que era publicada pela Ática, vários volumes, inclusive o primeiro, se eu não me engano, eram dedicados à crônica. Por quê? Porque a crônica é uma coisa que captura muito a gente. Quando a gente lê uma crônica literária, a gente percebe logo que tem a ver com a gente, tem a ver com os nossos cotidianos, com as nossas vidas, com as pessoas que a gente conhece. A gente se identifica, a gente ri, a gente acha engraçado, a gente acha curioso. Uma certa semelhança também com o conto, porque ela tem uma forma mais curta, uma extensão mais reduzida, e muitas vezes tem um fecho mais abrupto, inesperado, surpreendente, que é próprio do conto. As crônicas nem sempre contam histórias. As crônicas às vezes falam de acontecimentos do cotidiano, filosofia, pensamentos. Não existe um tratado sobre crônicas, não existe uma teoria sobre crônicas, um manual de estilística de crônica. Mas a crônica, ela usualmente ficou leve porque ela era publicada em periódicos, em jornais, em revistas, em jornais tipo Jornal do Brasil, em revistas tipo Cruzeiro, Manchete, e isso era consumido por muita gente. Então, como era consumido por muita gente, tinha que falar para muita gente também. E isso foi durante muito tempo uma grande tônica no jornalismo brasileiro. E o jornalismo literário se mistura com a literatura propriamente dita, e muitos escritores que se notabilizaram por vários gêneros de literatura basicamente viviam de crônicas, como Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino. É difícil dimensionar exatamente o que é a crônica literária hoje, porque a nossa ideia de crônica já mudou bastante. Os cronistas literários hoje são bastante reduzidos, ou gente de mais idade, como Luiz Fernando Veríssimo, ou gente que às vezes é um cronista literário e às vezes não parece tanto como um cronista literário, como, não sei, o Sérgio Rodrigues, por exemplo. Mas se vocês entrarem, por exemplo, na página inicial do UOL e forem ver os colunistas, todos falam de política, ou comportamento, ou novidades científicas, ou coisas do tipo, que são coisas muito imediatistas. Não que a crônica não fale de coisas imediatas, porque fala também. Mas não fica só nisso. A fala de um ministro tal, o comportamento do presidente, e
isso reduz muito o escopo da crônica. Então é uma coisa mais facilmente estragável. Todos os escritores, praticamente todos os escritores de todas as épocas se manifestaram contra o poder, ou contra algum aspecto de alguma coisa que os incomodava. Então, não é que eles... Não significa que eles fossem alienados, não significa que eles eram servis ao poder. Mas eles não ficavam falando toda hora de mal do governo, porque isso é muito cômodo. Isso é uma coisa que hoje os colunistas de opinião falam, os articulistas políticos falam, mas não parece ser bem o papel do cronista. Porque o cronista não tem um papel específico. Como o Fernando Sabino falou, a crônica não é uma coisa muito bem definida. Então a crônica é mais praticada que definida. Na compilação das obras do Fernando Sabino, nos livros dele, se vocês forem ver a relação dos volumes, muitos são considerados como contos e crônicas, crônicas e histórias, histórias diversas. Então, isso fica meio vago. Por exemplo, a crônica tem que ser sempre em primeira pessoa? Se a crônica não é em primeira pessoa, se a crônica tem personagens, ela deixa de ser crônica, ela vira um conto? Se é uma reelaboração fantasiosa de um acontecimento que se deu com alguém real, isso é crônica ou é conto? É uma coisa que a gente verifica lendo. E, bom, o autor que a gente vai comentar hoje é o Fernando Sabino. O Fernando Sabino é um autor mineiro, nasceu no começo dos anos 20, acho que 23, se eu não me engano, morreu em 2004, e ele publicou uma grande variedade de contos e crônicas, e também alguns romances e novelas. Possivelmente suas obras mais conhecidas hoje são romances. O Grande Mentecapto, O Encontro Marcado e O Menino no Espelho, sobretudo. É difícil achar obras do Fernando Sabino nas livrarias. Você acha esses romances e acha alguns compilados de crônicas, as melhores crônicas de Fernando Sabino, as 200 melhores crônicas, as melhores crônicas brasileiras do século XX, sempre vai ter o Fernando Sabino. Mas o Fernando Sabino é uma personalidade muito importante na história editorial, inclusive do Brasil, do século XX. Ele foi editor também, ele foi editor na Editora do Autor e da Editora Sabiá. Ele era sócio do Rubem Braga, que também é um grande cronista da mesma geração dele. Eles lançaram, por exemplo, no Brasil, pela primeira vez, Gabriel Garcia Marques, essa glória da literatura mundial. 100 Anos de Solidão saiu pela primeira vez por uma editora deles. E na Editora Sabiá eles contratavam, por exemplo, o Ziraldo para fazer capas. Então tem todo um trabalho editorial bastante pertinente. Mas ele publicou muito ao longo da vida. E eu gosto muito da coleção dele da Record, que é uma coleção que vocês já devem ter visto alguma capa em algum momento da vida, em algum lugar, que é um design muito simples, concebido pelo próprio Fernando Sabino, mas muito eficaz. Tem o nome dele em negrito em cima, logo abaixo tem o título do livro, com uma cor específica por volume, que é a mesma cor da lombada e da contracapa. Eu vou mostrar para vocês. Ele foi bastante popular em sua época, mas hoje ele é bem pouco lido. Ele é muito citado como cronista, aparece em volumes, em livros didáticos e coisas do tipo, mas ele anda sendo pouco consumido, porque, como eu falei, ele anda sendo pouco editado. Deixa eu mostrar para vocês primeiro essas coleções, essa coleção da Record. Olha que bonitinha. Ó, tem a capa, a contracapa, que é ele, não sabia, para vocês. Tem a lombada, tem o nome dele, tem o título do livro e uma frasezinha que resume, que comenta, que alude a alguma coisa do volume e que é muito espirituosa, geralmente. O livro da vez que a gente vai comentar hoje é No Fim Dá Certo, que é uma frase que ele cita em muitas crônicas, em muitos momentos da carreira dele. É uma frase que ele ouviu do pai dele e aparece escrito na capa. Se não deu, é porque não chegou ao fim. Não é um dos volumes mais conhecidos do Fernando Sabino, é um dos últimos volumes que ele publicou em vida, acho que é de 98, ele morreu em 2004. Seus volumes de crônica mais conhecidos são A Mulher do Vizinho, A Companheira de Viagem, sobre o qual eu fiz iniciação científica, inclusive. O Homem Nu. O primeiro que eu li foi um que se chama O Gato Sou Eu, que é fantástico. Me apaixonei completamente pelo estilo dele. Bom, No Fim Dá Certo é uma obra tardia do Fernando Sabino, de 98. E mesmo assim dá conta da variedade de estilos, de gêneros, de temas que a obra inteira dele abarcou. Comédia, reflexão social, obras de uma tocante melancolia, recordações do passado, memórias, encontros com celebridades, muitas das quais eram do convívio pessoal do Fernando Sabino, como por exemplo Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Ele fala, por exemplo, da convivência com a família, com a filha cantora Verônica,
de música, sonhos de infância, casamento, vida no Rio de Janeiro, ele morava lá, em Ipanema, experiências de viagens, o ofício de escritor, as dificuldades de escrever, entre uma pletora de assuntos que ele domina muito bem, que ele comenta com delicadeza, com frescor, com uma graça muito peculiar. Eu vou ler para vocês uns trechos e depois eu vou ler umas 2 crônicas completas. Lembrando que todos os direitos são dos herdeiros do Fernando Sabino, eu suponho. Meus não são. Não estou aqui invadindo nada, só estou divulgando. Então, por favor. Deixa eu ver. Este trecho da crônica É Perigoso Viver. Viver é muito perigoso, quem afirma é Guimarães Rosa, pela boca de Riobaldo Tatarana, ao que outro amigo, também médico, costuma acrescentar, e faz muito mal à saúde. Já se imaginou doença mais devastadora? Envelhece, desgasta, aniquila, faz cair cabelos e dentes, relaxa, entumece, contamina, deteriora, ataca todos os órgãos, especialmente o coração. Então só nos resta buscar no psicanalista consolo para o estrago de viver, e esvaziando a alma de sua impura carga, nos orgulhar de estar morrendo a cada instante, exatamente como aquele homem da anedota que fazia pipi na cama, e que depois de psicanalizado continuou fazendo, mas passou a ter um grande orgulho disso. Muito bom, né? Muito engraçado. Muito perspicaz. E muito inspirador também, num certo sentido. Vamos ler um outro trecho, muito rapidinho, da crônica Ela Lava e Ele Enxuga. Como já tive ocasião de contar, Aventuras do Cotidiano 4, em A Falta que Ela Me Faz, eram 3 solteirões que viviam com um pai viúvo naquela casa do interior de Minas. Um dia o mais novo, e já não tão novo, conheceu uma moça, gostou da moça, acabou se casando com a moça. Casou e mudou. Tempos depois, indo visitar o pai e os irmãos, não escondeu seu entusiasmo. Gente, vocês não sabem como mulher é bom. Serve para tanta coisa. Não deixa de ser uma definição do casamento, como era concebido antigamente. Hoje em dia, prevalece mais a que decorre do comentário feito por aquele outro depois que se casou. Então quer dizer que casamento é isso? Ela lava e eu enxugo? Legal, né? Eu vou ler para vocês uma crônica muito curta, chamada Conosco Ninguém Podemos. Essa crônica é uma das que eu falei para vocês que tem uma carinha de conto. Se é conto, se é crônica, vocês que decidem, vocês que sabem, e não interessa muito. O diretor da emissora de rádio chamou a secretária e ordenou: olha aqui, previna ao locutor para que neste trecho, dirigindo-se ao presidente da República, não deixe de dizer ao na forma correta. Qual é a forma correta? Estranhou a secretária. O diretor sorriu superior. Então você também não sabe, minha filha? Chame o locutor aqui que aproveita e ensina aos 2. A secretária convocou o locutor pelo interfone e continuou a olhar o diretor, intrigada, repetindo baixinho. Ao. Não é ao, corrigiu ele. É ao. Ao? Isso mesmo, ao. Assim, dirigindo-se ao presidente da República. E por que não pode ser ao presidente da República, como todo mundo fala? Não pode porque não pode. Se todo mundo fala errado, isso não é razão pra gente falar errado também. Ainda mais um locutor. Todo mundo fala morna, por exemplo, pois se deve falar morna. Água morna. Morna é quente. O melhor é sair botando acento em tudo para não errar. Outro dia, só porque esqueceram do acento, o locutor aí falou que o comunismo hoje no mundo inteiro não passa de uma mistica. Outro falou que a situação do Brasil é muito ambigua. Ambigua. Você sabe o que é AO? Ao? A moça encarava, olhos arregalados. AO. A-O. Pois se não sabe, fique sabendo. É a contração da preposição a com o artigo o. Você pode falar ao quando quiser, mas não neste caso. Aqui o certo é ao. Há no português uma regra fonética que proíbe a contração quando se trata do substantivo assim como presidente da República. Só com presidente? Só com presidente da República, minha filha. E ministro também. De ministro para baixo pode. A não ser que não seja mais ministro. Ex-ministro vai de ao mesmo. Ao. Experimentou a moça. Ao, corrigiu o diretor. O locutor que havia entrado na sala aproximou-se assombrado. Me desculpem, mas por que vocês estão latindo assim? Isso quanto à prosódia. Quanto à sintaxe, a coisa é mais grave. Quando o crítico mostrou o original de um artigo que escrevera sobre o poeta, logo a primeira frase, vários protestaram. Havia ali um erro de concordância. Erro de concordância? Estranhou o autor do artigo. Experimentou em voz alta a frase contestada. Não se trata de um dos que um dia abandonará a poesia. Abandonarão, os outros corrigiram. O crítico se melindrou. Que abandonarão coisa nenhuma, sou lá algum idiota? Idiotismo sintático, diagnosticou um. Solecismo e dos bons, emendou outro. Irritado, o crítico afirmou que a frase comportava uma elipse. Não é um que abandonará a poesia entre os que abandonarão. Isso não é uma elipse, é um eclipse do pensamento. Um anacoluto? Arriscou alguém.
Dividiam suas opiniões, ninguém se entendia. Em vão, o crítico tentava mostrar o resto do artigo ao poeta presente à roda. O do Anacoluto era teimoso, queria discutir. O crítico fez calar-se. Anacoluto é a mãe. O poeta, até ali silencioso por natural modéstia, propôs abandonar a poesia para resolver o impasse. Alguém mais sugeriu que se acrescentasse o nome de outro poeta, levando assim o verso ao plural. O autor do artigo, irredutível. Um dos que abandonará, berrava. Antes que partissem para os sopapos, marcharam dispostos a tudo para uma livraria, onde finalmente esclareceram a dúvida. Um livro sobre questões de linguagem afirmava: a expressão um dos que leva indiferentemente o verbo ao singular ou ao plural. Estão vendo? Saltou o crítico triunfante. Eu estava certo. Eu também estava, tornou um dos paladinos do plural. Olha o que diz aqui. Indiferentemente. Eu não dizia? Um anacoluto, minha gente. Um dos que defendiam, ou defendia, a concordância no singular, encerrou a questão, vitorioso, voltando para o crítico. É isso mesmo. Conosco ninguém podemos. É uma peça humorística, mas dá pra gente se identificar claramente com isso. Sempre tem isso no cotidiano, alguém corrigindo o outro, dúvidas que aparecem, que surgem, e mesmo essa disputa. Um querendo falar de um lado, o outro não se entendendo, o outro querendo bater o pé, e mais um que diz que tem a razão e não quer saber de mais nada. Esse é um dos fatores muito claros da crônica literária brasileira do século XX, que hoje vocês não encontram, né, nesse tipo de publicação, como por exemplo um jornal. Eu assino o jornal e eu não vejo nada disso, por exemplo, na crônica do Rui Castro. É uma crônica em que ele comenta alguns fatos, e olha que o Rui Castro também é bem peculiar hoje no cenário dos articulistas aí dos jornais. Porque ele fala de temas não só relacionados à política, ele fala de música, de cinema também, mas não tem essa cara. Primeiro que o espaço é muito reduzido. A crônica literária, ela ocupava pelo menos metade da página do jornal. Hoje, se for um sexto da página, já é muito. E também não tem muito essa preocupação de criar uma espécie de uma narrativa ou mesmo um fio para desenvolver. São só ideias da ordem do dia, da política barata e mesquinha do dia, né? Talvez eu esteja sendo muito categórico ao falar isso, mas é porque eu fico muito triste com isso, com esse animal extinto que criamos e matamos no Brasil. Bom, de qualquer modo, vou ler mais uma crônica só para vocês verem um outro estilo de crônica. Essa era com personagens em que o autor não estava, Fernando Sabino, ou ele não diz estar. Há personagens diversos, um poeta, um crítico, os outros comentadores, o locutor da rádio. Mas eu vou ler agora uma que é estritamente em primeira pessoa e sem diálogos. Seres humanos como eu. O ônibus parou junto à calçada. Eu ia passando e parei também. Algo de extraordinário estava para acontecer. Era um aleijado, de pernas atrofiadas, desses que deslizam com dificuldade pelo chão com auxílio das mãos repousados numa simples tábua sobre 4 pequenas rodas. Havia feito sinal para o ônibus, o motorista obedecera e agora aguardava resignadamente que ele subisse pela porta da frente. Há um tempo, fascinado e aflito, resolvi observar como ele procederia. Embora grosso de tronco e de braços fortes, seus ombros mal se nivelaram ao primeiro degrau do ônibus. Ainda assim, ele se apoiou com uma das mãos na superfície de aço e com a outra logrou tirar debaixo de si o carrinho tosco, atirando-o habilmente no degrau superior. Voltou a apoiar-se no primeiro degrau, desta vez de costas. Valendo-se dos cotovelos, em seguida de ambas as mãos, ergueu o corpo num galeio de ginasta e conseguiu sentar-se, vencendo assim a primeira etapa da subida. Um vago sorriso de altivez iluminou-lhe o rosto, enquanto ele recolhia com as mãos lestas as pernas mirradas e secas e se dispunha a prosseguir na escalada. O motorista impassível à espera. Os passageiros aguardando conformados. Mal tomavam conhecimento do que se passava, já que nada podiam fazer. Mas eu podia. A revelação se abateu sobre mim, pungente como um remorso. Às 2 horas da tarde de um sábado chuvoso, numa rua movimentada de Ipanema, a menos de 3 passos de mim, um ser humano precisava de minha ajuda, e eu nem me mexia, plantado em meio à calçada como curioso espectador de seu sofrimento. Por que não avançar aqueles 3 passos e lhe estender a mão? Por que sentir vergonha em ajudá-lo? Seria tão fácil, bastava dar-lhe o apoio de meu braço ou mesmo simplesmente carregá-lo até o interior do ônibus. Como receberia ele o meu auxílio? Como reagiriam os demais circunstantes ante meu gesto? E por que ninguém mais se dispunha a fazer o mesmo? Tomado de ansiedade, olhei ao redor. Ninguém, além de mim, parecia interessado naquela cena, talvez menos insólita do que eu imaginava. Num bairro onde tantas coisas estranhas acontecem, alguns penosos segundos despendidos por um aleijado para tomar o ônibus nada ofereciam que merecesse especial atenção. A assistir à cena, indiferentes, apenas um freguês no balcão do botequim diante de seu copo de cerveja,
um empregado à porta da loja de roupas, o jornaleiro na sua banca. Os que passavam assoberbados com os próprios problemas ou imbuídos em outra espécie de distração, mal lançavam um olhar para o ônibus parado e o novo passageiro no seu esforço de embarcar. Somente eu me deixara apanhar pelo que havia de comovente naquele pequeno incidente de rua. De súbito me veio a impressão de que aquela minha ostensiva presença era constrangedora. Eu é que estava dificultando a subida, impedindo que ela se consumasse. O que entre mentes acabou acontecendo. Ele conseguiu entrar, a porta fechou-se, o ônibus deu partida. Voltei-me e segui também o meu destino. Foi quando me vieram subitamente à lembrança 2 incidentes semelhantes, afastados um do outro no tempo, ambos ocorridos no estrangeiro. O primeiro foi em Nova York, faz muitos anos. Eu estava tomando meu uísque no balcão de um bar quando entrou um novo freguês e veio postar-se ao meu lado. Embora o bar estivesse cheio, ninguém lhe deu atenção ou sequer pareceu haver reparado quando ele retirou do bolso uma nota para pagar ao garçom a cerveja que havia pedido. Era um mutilado de guerra. Não tinha à mãos mais 2 ganchos de ferro com uma espécie de pinça recurva na extremidade. O garçom depositou o troco em moedas no balcão à sua frente. Todos continuavam fingindo ignorar o que se passava, olhando firme para a frente e bebendo em silêncio. O homem tentava recolher as moedas usando ambos os ganchos, as pinças se abrindo e fechando como patas de um caranguejo. E as moedas escorregavam e caíam no balcão e ele as prendia de novo até conseguir recolhê-las uma a uma, depositando-as no bolso. Ninguém se ofereceu para ajudá-lo. Via-se que ele tinha de provar que era capaz de sair bem sozinho. Depois foi a vez da cerveja. Com a garra esquerda a servir de apoio, ele veio vindo devagarinho com a direita já entreaberta e plec! Empolgou com firmeza o copo para, como um autômato, levá-lo lentamente até a boca. Ninguém disse nada, mas era como se corresse ao longo do balcão um suspiro de alívio. O segundo foi em Londres, mais recentemente. Eu passeava com um amigo pelas ruas do centro, quando a poucos passos de nós um pobre aleijado perdeu o equilíbrio, deixando cair as muletas e caindo também ele ao chão. Logo um guarda correu para ajudá-lo a levantar-se, e o fez com tamanho zelo e cuidado que nos detivemos para olhar a cena. Era para mim mais uma oportunidade de admirar a polícia inglesa. Quando jamais um policial brasileiro procederia com tanta solicitude? Não fui longe na minha admiração. Vi que o guarda, ainda ao amparar o aleijado, se dirigia a nós de maneira enérgica, mandando que fôssemos andando. Não tínhamos nada a ver com aquilo. O que se passava não era de nossa conta. Obedecemos imediatamente, nem havia como deixar de fazê-lo. Ambos percebemos de imediato que ele tinha razão. Nosso olhar era indiscreto, nossa curiosidade pouco caridosa para com o pobre homem. Pelo visto, não aprendi a lição, tanto a do mutilado de guerra como a do guarda londrino. Diante desse outro, ao tomar o ônibus, se em vez de parar e mesmo pensar em ajudá-lo, tivesse seguido o meu caminho, eu estaria respeitando mais a condição de um ser humano como eu. É uma crônica bastante confessional, em primeira pessoa. Ele fala dos pensamentos que ele teve, ele fala do que ele cogitou fazer, do que ele não fez, do que aconteceu com ele em ocasiões anteriores, para vocês verem como é diferente o estilo de uma crônica e de outra. Se vocês considerarem as 2 crônicas, ou uma crônica e um conto, talvez a crônica seja em primeira pessoa e com personagens de conto, mas indiferente no caso de Fernando Sabino, ou quase indiferente, não vamos também ser tão taxativos, mas esse pequeno conto, esse pequeno livro, no fim dá certo, tem 50 histórias, ele é relativamente curto, ele é bastante curto, ele tem 220 páginas, mas isso é só para dar uma ideia de como a crônica é uma coisa ampla, na verdade. Como tem facetas e dimensões, e como é prazerosa de ler, como é prazerosa de ouvir, de analisar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram das crônicas e dessa pequena introdução à crônica literária brasileira, deixe seu comentário, curta o canal, compartilhe o vídeo, e vamos tentar ler mais crônicas e falar menos de política. Sejam mais felizes. No fim dá certo, se não der, porque não chegou ao fim, né? Então, tchau!